Paz do Senhor, crianças! É muito bom estar com vocês novamente e hoje o motivo é muito especial. Nós vamos falar sobre uma data que está sendo comemorada hoje. Vocês sabem? Hoje está sendo comemorado a Páscoa. Vocês não acham curioso? Por que o comércio ele não menciona o verdadeiro significado da Páscoa? O comércio ele tem só o interesse apenas de vender os ovos, de falar que a Páscoa simboliza o coelhinho, mas nós sabemos qual é o verdadeiro significado da Páscoa, e a Páscoa ela está escondida dentro desse ovo de chocolate. A história que está escondida desse ovo vai contar o verdadeiro significado da Páscoa. Olha só, o mundo comemora que a Páscoa é um chocolate. Ah, mas como é bom comer chocolate, né? Eu também gosto. Mas dentro desse chocolate existe o verdadeiro significado da Páscoa. E eu queria convidar você para vir junto comigo conhecer esse significado que é muito especial. Na semana da Páscoa, Jesus, ele entrou em Jerusalém. E para ele entrar em Jerusalém, ele arrumou emprestado um jumentinho e foi entrando em Jerusalém. E as pessoas, quando viram Jesus entrar, elas o saudavam com alegria e festa, levantando as suas palmeiras, jogando as suas roupas no chão para que Jesus passasse. Porque quem estava entrando em Jerusalém era o Rei da Glória, e elas cantavam: Hosana, bendito o Rei quem veio em nome do Senhor. E Jesus ficou muito feliz com aquela recepção. Vocês se lembram que a Páscoa ela é comemorada já desde o Antigo Testamento? Vocês se lembram do povo de Israel que morava lá no Egito? Lá no Egito tinha o faraó. O faraó era muito malvado e ele escravizava o povo de Deus. Eles faziam eles trabalhar de dia, faziam trabalhar de noite, mas Deus levantou um homem chamado Moisés. Moisés foi até o faraó para deixar o povo ir embora, mas o faraó não deixou eles irem embora. Como o faraó não deixou o povo sair do Egito, Deus deu um grande castigo. Ele falou que se ele não deixasse o povo de Israel sair, iriam matar todos os primogênitos, seriam os primeiros filhos de cada família. E Deus orientou Moisés para falar com o povo. O que o povo deveria fazer? Olha, vocês devem matar um cordeiro, mas tem que ser o mais bonito cordeiro. Tem que ser o mais vistoso, o mais forte, o mais bonito. Depois que você matar esse cordeiro, você vai pegar o sangue, você vai colocar nas portas e vai passar o sangue pelas portas. Esse sangue significava que quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos, aquela casa não seria atingida. Essa foi a instrução que Deus deu para Moisés, e Moisés instruiu todo o povo de Deus. Na casa que tivesse o sangue do cordeiro, que era o mais formoso, o cordeiro perfeito, onde tivesse o sangue, o anjo da morte não passaria, e aquela casa seria guardada. E assim o povo de Deus fez. Então o faraó também teve o seu filho primogênito morto. Ele ficou com tanta raiva, mas com tanta raiva, que ele falou assim para Moisés tirar todo aquele povo do Egito. Glória a Deus, o Senhor libertou o povo do Egito daquela escravidão. Graças a este livramento, aquelas famílias que passaram o sangue nas suas portas foram livres do anjo da morte. Glória a Deus, o povo estava liberto do castigo do faraó. E a partir de então, todos os judeus, todos os anos, eles comemoram a Páscoa, que significa a passagem, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Certa vez, Jesus convidou os seus amigos. Sim, Jesus convidou os seus amigos para passar a Páscoa com ele. E lá, eles se reuniram em volta da mesa e Jesus pegou o pão. E ele falou assim que aquele pão significava o corpo dele que seria pregado na cruz. Jesus já sabia. E o cálice significava que aquele cálice era o sangue de Jesus que seria derramado para o perdão e a libertação dos pecados
de todos nós, de toda a humanidade. Jesus sabia que dali para frente, tudo que fosse acontecer fazia parte do plano de Deus. Ali no meio daqueles discípulos de Jesus havia um traidor. Sim, havia um traidor. Sabe o que ele fez? Ele, por 30 moedas de prata, ele disse aos soldados onde Jesus estava. E os soldados foram até Jesus para prender Jesus. Sim, Judas o traiu. E o sinal da traição seria um beijo. Jesus, ele estava sentindo que algo de muito forte ia acontecer. E ele foi orar. E naquele momento ele se entregou ao Pai e pediu para o Senhor ajudá-lo a passar por aquele momento. E você também pode orar. O Senhor, ele vê você em todos os momentos de dificuldades, assim como viu Jesus e o ajudou. Você confia que o Senhor ouve a sua oração, assim como viu a de Jesus? Depois daquela oração, os soldados encontraram Jesus e o levaram para ser julgado. Mas por que ser julgado? O que Jesus tinha feito? Ele não era um criminoso, ele não tinha feito nenhuma maldade. Pelo contrário, ele só fazia coisas boas. Ele curava, ajudava as pessoas, tinha palavras de amor. Mas por que condenaram Jesus? Eles não gostaram de Jesus, porque Jesus era o rei e não existia outro rei mais naquele lugar. Só existia um, mas Jesus falava que ele era um rei diferente, um rei dos céus. Aqueles soldados, eles zombaram de Jesus, eles colocaram sobre Jesus um manto vermelho sobre ele e uma coroa de espinho. Olha só, que ela machucava muito, e eles colocaram na cabeça de Jesus e aqueles espinhos desciam sobre o seu rosto e o machucaram muito. E eles diziam: salve o rei dos judeus. Como eles maltrataram Jesus. E depois disso, eles deram uma cruz para Jesus de madeira, na qual ele colocou nos seus ombros e saiu andando por toda a cidade, carregando aquela cruz pesada. Quanto sofrimento! Chegaram fora da cidade e foram até um monte chamado Gólgota. Lá eles prenderam Jesus com pregos. Olha só, e aqueles pregos transpassaram as mãos de Jesus. Aqueles foram os piores de momentos de Jesus. Quanta dor ele sofreu ali naquela cruz. E só quem morreria naquela cruz eram os piores criminosos. Mas qual crime Jesus cometeu? Jesus não era nenhum criminoso. Ele foi crucificado do lado de 2 ladrões. Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Jesus, ele deu a sua vida para nos salvar. Ele carregou aquela coroa de espinhos machucando. Ele foi colocado numa cruz com pregos. Jesus sofreu muito por amor à humanidade. Aqueles soldados que estavam ali naquele local, eles jogaram a sorte para saber quem iria ficar com as roupas de Jesus. Eles zombaram de Jesus, mesmo depois de morto. E depois, por fim, eles colocaram uma lança do lado do corpo de Jesus para saber se realmente ele estava morto. Quanto sofrimento o Senhor teve por amor a mim e a você. Jesus sofreu por amor a mim e a você naquela cruz. Enrolaram o corpo de Jesus em linho e o levaram para a sepultura, onde eles colocam os mortos. E colocaram Jesus lá e deixaram soldados vigiando ele lá, porque eles tiveram medo de roubarem o corpo de Jesus. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Depois de 3 dias, algumas mulheres saíram para visitar o túmulo de Jesus. E quando elas chegaram, para a glória de Deus, a porta estava vazia. Jesus havia ressuscitado. Glória a Deus, a morte não venceu Jesus, pois ele ressuscitou. E essa é a história que fica escondida atrás do ovo de chocolate. A verdadeira história da Páscoa é a que Jesus morreu na cruz para nos salvar do pecado. E ele está vivo, ele está no céu e ele está cuidando de todos nós e ele está pronto para nos perdoar. E se você tem pecado, que significa tudo que você faz, tudo que você pensa ou tudo que você fala, que desagrada o coração de Deus, o Senhor diz que se você pecar, você está separado da glória de Deus. Mas através do seu sangue, o Senhor te purifica de todo o pecado. Foi aquele sangue derramado lá na cruz que te salvou do pecado.
Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Jesus está vivo para te perdoar. E o Senhor te perdoando, o seu coração volta a ficar limpinho. Sim, sem nenhum pecado. E aos que creram, aos que receberam em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E você é filho de Deus. Você é escolhido por Deus. Mas o Senhor nos deixou também um mandamento aqui na terra. Ele falou que nós devemos crescer. Você deve à igreja, deve à escola dominical buscar o crescimento na palavra de Deus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor também deixou uma herança para nós. Você sabia que o Senhor nos deixou o céu? O Senhor falou que um dia, quando Ele voltar, nós vamos viver com Ele. Mas nós devemos servir fielmente, sem nenhum pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário, para que através dele nós tivéssemos a salvação e o prazer de viver com Ele lá na eternidade. Nós nascemos puros, sem pecado, como a água, sem nenhuma impureza. Mas o pecado, quando entrou no mundo, nós fomos atingidos e somos pecadores também. E quando a gente peca, como que a gente fica com a nossa vida? Escura, né? Mas quando Jesus lá na cruz do Calvário, Ele derramou a sua vida, Ele derramou o seu sangue por nós, Ele nos deu acesso à salvação. E nós fomos purificados através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Você está salvo, o sangue de Jesus te purificou do pecado. Em João capítulo 1, no versículo 29 e na parte A do versículo diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus foi o Cordeiro puro, sem nenhum pecado, o mais perfeito, e Ele derramou o seu sangue em favor da sua vida e da minha vida. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, pelo seu sangue derramado lá na cruz do Calvário por toda a humanidade. Que a salvação chegue hoje na sua casa, criança. Que a salvação hoje chegue até a sua família. Que a sua família possa estar protegida com o sangue do Cordeiro. Assim como o povo de Israel foi protegido daquele anjo da morte, o Senhor vai proteger você. O Senhor vai proteger a sua casa. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo plano perfeito de Deus para a nossa vida. O plano da salvação. Senhor Deus, neste momento eu te agradeço, ó Pai, por esse momento, ó Pai, que nós temos de relembrar o teu sacrifício derramado lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor me perdoou. Ó Senhor, Tu és o Cordeiro perfeito, o Cordeiro puro, sem nenhum pecado, Senhor. Senhor, que a Tua salvação venha alcançar todos os lares, ó Pai, a vida de todas as crianças, Pai, que elas entendam qual é o verdadeiro significado da Páscoa, o significado de amor, de bondade, de misericórdia, Pai, que o Senhor teve sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua misericórdia. Amém. Hoje a nossa atividade é muito legal. Nós vamos fazer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai pegar a sua mãozinha com a ajuda do papai ou da mamãe, ou do seu irmãozinho, ou da sua irmãzinha, e você vai fazer a sua mãozinha. Olha só que legal. E nós vamos fazer o Cordeiro. Olha só que legal. Agora você fecha a sua mãozinha aqui em cima. Pronto. E vamos fazer o olhinho, né? Da nossa ovelhinha. E aqui já tem no seu cordeirinho. Vai. Depois você vai pegar o algodão e a cola e você vai colocar no seu cordeiro. E ele vai ficar dessa maneira. Olha só que legal. Todo fofinho, nosso cordeiro puro. É o Cordeiro de Deus. E você vai deixar ele bem bonito, bem colorido. E você pode pintar também as perninhas dele.
fazer as patinhas. Olha só, a gente começa a dar vida ao nosso cordeiro. Pede ajuda do papai e da mamãe, viu? Olha só que legal. Você pode deixar ele bem colorido. Vamos pintar as patinhas. E este é o nosso cordeiro, crianças. Eu espero que vocês se divirtam. Façam um cordeiro bem bonito com a mamãe e com o papai, hein? Que você fique na paz do Senhor, que o Senhor Jesus te guarde, te proteja. E não se esqueça, hein? Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e Ele está disposto a te salvar. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.